Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E entrando ele em casa, os cegos se aproximaram. E ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando os olhos deles, disse: Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. E então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos aqui no 8º milagre dessa série de milagres que Jesus operou ali, que estão relatados no livro de Mateus. Vamos relembrar aqui os primeiros milagres, os outros anteriores, quais foram, né? O primeiro foi quando o pastor Bira pregou aqui sobre a cura dos leprosos, que 2 leprosos se aproximam de Jesus, Jesus toca eles e eles são curados. Depois, eu mesmo trouxe uma palavra aqui sobre a sogra de Pedro, que também, né, o Senhor chegou, ela estava com uma febre muito alta, e o Senhor apenas pegou na mão dela e ela foi curada. Depois o pastor Bira trouxe novamente aqui a palavra falando do centurião, o centurião que demonstrava a fé, o centurião que reconhecia a autoridade de Jesus, a autoridade de Jesus como rei, como Senhor. E ele fala para Jesus que Jesus não precisava entrar na casa dele, se apenas o Senhor desse uma palavra, o servo dele seria curado. E aí o Senhor Jesus até fala desse centurião como um homem, né, que tinha muita fé. Depois foi falado aqui sobre a tempestade, daquele momento em que Jesus acalma a tempestade, né? E os discípulos, eles acordam Jesus desesperado por causa da tempestade. E Jesus fala para eles uma coisa interessante, fala para eles que eles eram homens de pouca fé. Depois foi falado aqui também sobre os gadarenos, que o Senhor expulsa os demônios deles, né? Teve também o milagre que foi aquele que os amigos levaram uma pessoa na maca até Jesus, e Jesus, vendo a fé daqueles homens, ele cura. E aí nós chegamos, teve a cura desse paralítico, e nós chegamos nesse último milagre, que é a cura desses 2 cegos. E bastante coisas aqui nós poderíamos analisar, na verdade, com relação a esses cegos que clamaram para que Jesus os curasse. Esses homens provavelmente já tinham ouvido sobre o que estava acontecendo naquela região, sobre os milagres que estavam acontecendo ali. Porque eles eram cegos, eles não eram surdos, né? Então eles ouviram, e eles provavelmente decidiram aproveitar o momento. O que nós temos a perder? Somos cegos, queremos ver. E Jesus passa, e esses homens começam a clamar, né? Aqui diz que, saindo Jesus dali, os cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus faz uma pergunta para esses homens. Jesus pergunta para eles assim: vocês creem? Vocês creem que eu posso fazer isso? E qual foi a resposta desses cegos? Sim, cremos. E aí Jesus, a palavra de Deus diz que
E eles responderam sim, e ele, tocando os olhos deles, disse: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E é nesse ponto que eu quero trazer essa reflexão para nós. Estes cegos aqui, nós sabemos que eles chegaram até Jesus, Jesus faz essas perguntas para eles, Jesus identifica que eles têm fé, porque eles falam, nós cremos, e aí Jesus coloca a mão e ora. Mas ele fala, que seja feito segundo a fé que vocês têm. E nós vamos analisar um pouquinho mais essa situação, para a gente compreender, gente. A fé, ela é o elemento indispensável para que o milagre aconteça. E aí você vai falar assim, mas isso é chover no molhado. E de fato é. Né? Eu duvido que vocês nunca ouviram ninguém falando que fé é fundamental na vida do cristão. Aqui eu já perdi a conta de quantas vezes nós falamos sobre isso. Mas é porque é importante mesmo, isso precisa ser falado, refalado, falado outra vez, e até que isso seja uma realidade, uma verdade absoluta dentro do meu e do teu coração. Sabe, às vezes nós ficamos avaliando, algumas situações e a gente não entende por que não acontecem. A gente começa a arrumar vários subterfúgios, várias situações para a gente falar assim, não, é culpa disso que não acontece, é culpa daquilo que não acontece, e às vezes a gente não faz uma autoanálise, olhando para dentro de nós. Sabe, nós cristãos, filhos de Deus, nós precisamos analisar a nossa vida o tempo todo. O tempo todo. Porque é muito fácil a gente perder o foco das coisas, é muito fácil a gente perder a essência das coisas, é muito fácil a gente começar a ouvir muitos barulhos à nossa volta que nos tirem o foco que nós temos em Cristo Jesus. Então, às vezes, nós chegamos com alguma situação para Deus e nós apresentamos elas a Ele, e nós até falamos assim, não, nós confiamos que Deus irá fazer, eu confio que Deus irá fazer, eu sei que Ele vai fazer, e você, às vezes, até sai daqui cheio de fé, mas quando você passa do portão para fora, alguns barulhos começam a entrar, começam a vir palavras que o inimigo lança, a situação que ele lança para tirar você do foco, e de repente no segundo dia, ou até mesmo no mesmo dia que você saiu daqui cheio de fé, cheio de vontade de vencer, crendo que Deus iria fazer, e você já esqueceu. Quando eu prego isso para você, eu prego isso para mim também. Porque eu tenho a mesma característica que vocês, eu sou humano igual a vocês, então eu sei exatamente o que passa com vocês, passa comigo também. E a nossa fé, às vezes, a gente anda assim, sobe e baixa, em algum momento a gente está cheio de fé, em algum momento parece que nós estamos com depressão. Sabe, é essa convicção, fé, é essa convicção que Deus quer que você tenha no teu coração, de que vai acontecer de qualquer forma. Nós cantamos aqui, eu fiz questão de pedir para o Fabiano para cantar esse louvor, porque não há muralhas que possam permanecer de pé frente a nós, só que nós mesmos deixamos de crer nisso.
Nós cantamos, nós declaramos, nós oramos, nós falamos, mas daqui a pouco nós esquecemos que isso é uma verdade, que muralhas vão cair, que correntes serão arrebentadas, que vidas serão livres, que o Espírito de Deus entra com você aonde há trevas e luz vai ter que aparecer naquele lugar. Às vezes nós ficamos cheios de fé por segundos. E não é isso que Deus quer de mim, que Deus quer de você. Ele quer que a gente seja transbordante de fé, que a gente chegue a ser positivista, de quando pessoas falarem coisas para nós, a nossa resposta ser uma resposta com muita fé, com muita convicção de que Deus está fazendo, vai fazer e continuará fazendo, porque Ele é Deus. Sabe, Jesus faz essa pergunta para eles, porque se esses caras estivessem blefando com Jesus, se eles estivessem falando assim, não, nós temos fé, nós cremos sim, Jesus, nós cremos sim que quando o Senhor tocar, ou quando o Senhor orar, ou que o Senhor fizer alguma coisa aí, a gente vai enxergar, a gente crê sim, de verdade, a gente crê. E aí Jesus ia orar por eles e não acontecesse. Aconteceu porque eles estavam realmente... Agora, há uma coisa. Deixa eu dizer um negócio para você. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Quem acredita que em você existe fé? Existe fé, você crê. Quem acredita que a tua fé é alta? Então existe fé dentro de você. Em algum lugar aí está escondidinho aí, né? Não sei se dentro da nossa mente, do nosso coração, em algum lugar dentro de nós, há fé. Às vezes, quando uma situação chega ao caso desses leprosos que foram falados esses dias atrás aqui, aqueles homens não tinham mais o que fazer. A última esperança, eles iam morrer de lepra, gente, não tinha. E é interessante isso que eu vou falar para vocês aqui, porque nesses milagres que foram falados durante essa semana aqui, tem algumas características interessantes. Jesus ele não pergunta da fé para os leprosos, se eles tinham fé para ser curados, ele simplesmente cura eles. Jesus não pergunta para a sogra de Pedro se ela tinha fé para ser curada, ele simplesmente cura ela. Jesus expulsa os demônios dos gadarenos e ele não pergunta se isso tem a ver com fé ou não, ele simplesmente manda eles embora e eles vão. Mas em algumas situações o Senhor levanta a questão da fé. Na questão da tempestade no barco, Jesus fala para aqueles homens, vocês foram homens de pouca fé. Para aquele centurião, o Senhor exalta ele. O Senhor fala assim, olha, parabéns, você não é um israelita, mas você teve fé o suficiente para crer que uma palavra minha era suficiente para que o teu servo fosse curado lá na sua casa. Então, o que eu entendo com isso? Determinadas situações, como é o caso do leproso, por exemplo. O leproso, gente, ele estava condenado à morte. Não tinha cura para a lepra. Então, quando ele chega para Jesus, o simples fato dele sair do ambiente onde ele estava e ele ir até Jesus, já era digno de morte. Porque, pela lei, eles não poderiam andar, um leproso não poderia andar no meio da sociedade. Um leproso não poderia andar no meio onde tinham outras pessoas. Por quê? Porque ele era considerado imundo. Então, aqueles leprosos, eles não dependiam, o ato deles de sair de onde eles estavam e ir até Jesus, não precisava falar que eles tinham fé, eles iam morrer, gente. Era uma prova de fé. Jesus olha para eles e fala assim, não, moço, como é que eu vou dizer que vocês não têm fé?
Vocês arriscaram a vida de vocês aqui para vir até aqui? Isso é uma prova de fé. Aquela mulher do fluxo de sangue, que Jesus olha para ela e ele fala assim, a tua fé te salvou. Por quê? Porque ela arriscou tudo, ela arriscou a vida dela, de sair da onde ela estava para ir até Jesus no meio da multidão, correndo o risco de ser apedrejada, porque é isso que aconteceria com ela. Então não precisa falar, Jesus, eu tenho fé. Jesus está vendo a fé dela. Agora, os dois cegos aqui, eles chegam para Jesus e Jesus faz a pergunta. Então, qual a conclusão que eu chego com isso? Que algumas circunstâncias na vida da pessoa pega essa fé que está ali escondidinha, que nós falamos que tem, mas que a gente às vezes nem sabe se tem, se a gente acredita tanto. Mas essa fé que está escondidinha dentro da gente, quando há uma necessidade grande, a gente põe isso para fora. A gente externa isso, a gente declara, a gente, sabe? E aí, é por isso que muitas vezes a gente vê coisas quase que impossíveis acontecendo, que é o caso do que o irmão relatou aqui. Teve fé pela tua mãe que estava lá internada? Teve fé que Jesus ia tocar e ia tirar ela de lá? E se ela fosse uma pessoa que você não conhecesse, será que você teria a mesma fé? Então a fé, ela é movida por circunstâncias, e quando a gente está, né? Eu vi uma vez uma pessoa ensinando, ela falou assim, se você vai orar por alguém, ore por essa pessoa como se ela fosse uma das tuas. Porque a oração vai mudar. E sabe, isso é uma verdade. Porque se eu orar para uma pessoa assim, eu não conheço mesmo, se Deus fizer, Ele fez, se Ele não fizer, né, eu não conheço a pessoa, não estou envolvido com ela. Então a fé, gente, ela está aí dentro de você, ela está em você. A fé, para mim, a fé é uma das características que Deus, quando nos formou, Ele já nos formou com essa capacidade. Tá? Estou falando isso no meu achismo aqui. Mas eu creio dessa forma. Então, em algum momento, se você tomar posse dessa fé que existe dentro de você, realmente muralhas não vão resistir na tua frente, gente. Não há dificuldades. Os problemas surgem, mas você vence. Nós caminhamos com um grande homem de Deus todo esse tempo. Se nós estamos aqui nesse ambiente, é porque tinha um homem de fé à frente disso aqui. Quando as pessoas começam a contar do pastor Eduardo, das coisas que ele, as ações que ele tomou, essa igreja foi construída não tinha um recurso juntado de tantos anos. Isso aqui é fé, gente. Essa estrutura aqui, isso aqui é fé. Essa cadeira que você está sentada é fé. Isso é fé em prática, fé em ação. As coisas acontecem quando você põe a fé em ação, quando você apresenta para Deus, porque Deus quer achar dentro de você essa fé que Jesus perguntou para os ceguinhos ali. Você acredita que eu posso fazer isso? Você acredita que Jesus pode fazer coisas lá na tua casa? Você acredita que o milagre que você talvez tenha apresentado para o Senhor vai de fato acontecer? Você tem fé nisso? Entenda, Jesus te perguntando nessa noite, você não precisa levantar a mão e responder, mas eu quero que você pense, eu quero que você saia daqui hoje cheio de convicção de que boa parte do problema que você tem e que você quer uma resolução está em você. Se você aplicar a tua fé, porque Jesus, gente, o pastor Bira falou, acho que semana passada, que Ele é o mesmo de
ontem, de hoje e eternamente. É o slogan da igreja do Evangelho Quadrangular, Hebreus 13:8, diz que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Então Jesus operava milagre lá com o cego, lá com os leprosos, Ele opera milagres hoje e Ele vai continuar operando milagres até o momento que Ele volte buscar a sua igreja. E qual que é o combustível para isso? Qual que é o combustível para que isso aconteça? É a minha fé, é a tua fé ativada, mas nós não precisamos esperar que nós entremos, que nós tenhamos uma situação de dificuldade na nossa vida para a gente ativar essa fé que está dentro de nós. Eu quero que você entenda que você não precisa sofrer para ter fé, você não precisa entrar numa dificuldade para você ativar a tua fé, não, você precisa andar em fé. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sabe, nós devemos viver por fé e não por aquilo que nós enxergamos, porque a fé é isso, a fé é o negócio não aconteceu, mas você está crendo que vai rolar, vai acontecer, Deus vai agir. Ah, surgiu um problema, Deus vai intervir, Deus ama você, meu querido, minha querida, Deus ama você. Ele ama tanto que Ele deu Jesus lá na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos salvação. Isso é uma prova de amor que não tem como medir. E se Ele ama você, e a palavra diz qual o pai que ama o seu filho, e o seu filho pede-lhe um peixe e Ele dá uma pedra. Ou pede um pão e Ele dá um escorpião. Não. E aí na palavra ainda diz, se vocês que são bons fazem isso para os seus próprios filhos, imagine Deus. Então Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer mudar a tua história, acredite nisso. E se está bom, pode ficar melhor, vai ficar excelente. Não acredite nisso que dizem por aí, se estiver bom, se melhorar, estraga. Não, se melhorar, fica melhor ainda. E é isso que Deus quer que a gente creia. Deus quer que a gente creia que Ele tem, sim, preocupações com o que está acontecendo na nossa vida. Mas nós temos que ter a nossa ação. Talvez Deus esteja procurando em mim e em você essa fé que está adormecida. Mas que em nome de Jesus, a partir de hoje, ela vai ser diferente. Você será diferente. A tua convicção será diferente. Sabe, pastor Bira faz um tempão que ele está orando pelo Brasil. Quem frequenta os cultos aqui com bastante frequência sabe disso. Um tempão. Ele diz de cabeça, eu nem lembro, eu já perdi o tempo, de quanto tempo faz. Gente, parece que quanto mais você ora, mais zicado o país fica. E é bem isso que Satanás quer que a gente veja mesmo. Satanás quer que a gente veja isso, que quanto mais nós oramos, mais bagunçado fica. Mas isso não muda a atitude de fé que o pastor tem de orar pela nação, de orar pelo país, para que as coisas melhorem. Isso não pode mudar, e isso eu estou falando da nação, mas isso tem que ser no dia a dia, na nossa vida, na nossa família, em qualquer coisa que nós tivermos, né? Que a nossa fé seja forte a ponto da gente olhar, as circunstâncias estão apontando que não. Mas eu creio que vai acontecer. Lembra lá do profeta que fala para o moço dele:
Ele começa a orar e ele fala assim: vai lá ver, está vindo chuva. O moço vai, a primeira vez, não vê nada. E ele fala para o profeta: não, o céu está azul, está a coisa mais linda. O profeta continua orando. O moço vai, por 6 vezes, sobe o monte e volta e fala: não há nada. Isso não mudou o posicionamento do profeta com relação à fé e à convicção de que ele tinha de que ia chover, porque Deus já tinha ministrado no coração dele que ia chover. O profeta, o moço podia voltar 500 vezes lá e falar: olha, o céu está azul, o céu está azul, e ele está falando: vai chover, vai chover, vai chover. Só que na 7ª vez, o moço volta e fala assim: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí o profeta fala: então vamos que vai despencar a água. E se você continua lendo o texto, você sabe o que aconteceu. Choveu e choveu muito. Aquilo que o moço falava não mudava a posição do profeta. Fé é isso. Fé, Hebreus 11:1 diz que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não estamos vendo. Você não está vendo, mas está acontecendo. Pela fé. Você não está enxergando, mas Deus está agindo. Hebreus 11:6 diz que o Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. É por isso que os cegos foram curados. Por quê? Porque eles tinham fé de que seriam. E é por isso que a resposta para aquilo que você tem buscado na presença de Deus também vai acontecer. Mas ative a tua fé. Não deixa as circunstâncias diminuírem a tua convicção do que Deus é, do que Deus faz. Não deixe as coisas que estão à volta diminuir aquilo que está em você, sendo ativado nessa noite. Não há muralhas que possam ficar em pé. Você que está aí na sua casa, assistindo pelo Facebook, não há muralhas que fiquem em pé. Creia nisso. Estes cegos foram curados, amados, pela fé que eles tinham, porque o Senhor perguntou para eles. O Senhor falou: seja feito segundo a fé de vocês. E talvez então, quando nós apresentamos coisas a Deus e oramos a Ele, e Ele já está liberando essa palavra sobre a nossa vida: seja feita segundo a fé de cada irmão que está ali sentado nas cadeiras no culto da noite do milagre. Então o problema já não está mais na resposta de Jesus, o problema agora está na fé que você está depositando em Jesus.